Pois é, pois é, pois é poesia, poesia ou não. Bom, não podemos falar na poesia das letras sem falar da ares poética em si. Então, convido agora para falar com a gente a Julisk, ou a Julie SK, ou a Julie Sky, enfim, ela vai nos dizer. Júlia é musicista e professora de artes na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, artista multimídia, produtora e gestora de branding, se dedica aos trabalhos autorais e processos criativos. Está lançando o disco inédito e póstumo de seu pai, Madame, cantor e compositor, meu amigo, fizemos show juntos, artista premiado da MPB e especialista na arte de musicar poemas, com o 5º álbum musical da sua carreira e diversas parcerias com Haroldo de Campos, Arnaldo Antunes, Paulo Leminski, Ademir Assunção e muitos outros. Ademir Assunção também, grande poeta, amigo do coração. Júlia, querida, seja muito Juliski, diga pra gente aí, vai, começa pelo teu nome, vai lá. Tudo bom? Primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Pois é, poesia, maravilhoso, trazendo muito aprendizado e muita alegria aqui para o dia de hoje. E eu estou muito feliz de estar aqui para falar sobre a obra do meu pai, Madame, né? Quem não conhece é esse homem aqui. E Julis, que veio, é um apelido que minha irmã me deu. Já faz desde a minha adolescência, né? Então tem gente que pergunta, mas é Juliesca, Juliscai, Julaiski, Julisca, mas na verdade é uma junção de Júlia com SK8, que é bem urbano. Eu fiquei agora, como que vai ser? Ainda bem que o Abud perguntou. Querida, é o seguinte, o grande escritor, que eu adoro também, enfim, Altran Dourado, ele detestava ser questionado sobre isso, ele dizia que tinha perguntas mais inteligentes, melhores, mas vamos lá, eu gostaria de saber quais foram as grandes influências do Madame, quais notícias ou poetas fizeram a cabeça dele. Ele falava disso para você? Você acompanhou esse processo todo dessas influências? Sim, ele tem as influências, ele pega as influências do rock, do New Age, da vanguarda paulistana, da lira paulistana, né? Então ele deixou também anotado muitas das suas influências, que são música instrumental antiga, brasileira, portuguesa, o Elton John, o Jeff Lynne, o Electric Light Orchestra, Grupo Yes, Guilherme Arantes, Zé Ramalho, Beto Guedes, Edberto Gismonti, Milton Nascimento, Nana Caymmi, Elis Regina, a Rita Lee, Caetano Veloso, Gilberto Gil, João Gilberto, Neil Young, Eric Clapton, e ele define o seu som como um folk pop rock, né, com baladas e canções. E as influências literárias do meu pai são, pela ordem, né, dos místicos, Osho, Krishnamurti, Dalai Lama, os filósofos Nietzsche, Cioran, Schopenhauer, também místico, os literários José Luiz Borges, Ezra Pound, Otávio Paz, e ele gostava também muito dos psicólogos e psiquiatras, né, como Alexander Lowen, Jung, Freud, Lacan, e, por fim, os poetas, todos que ele musicou, mais o Pablo Neruda, o Fernando Pessoa e o Walt Whitman. Essas são as principais influências do meu pai. Grande poeta visionário. Quando fizemos um show juntos, eu lembro-me de uma vez de ele me dizer que gostava muito dos poetas concretos também, poetas que foram decisivos ali na formação do pensamento do tropicalismo, enfim, poetas que fizeram muita cabeça de letristas dos quais falava pouco. É isso mesmo, ele dialogava muito com a poesia concreta também? Com certeza, tanto que no primeiro disco dele, que é esse da capa amarelinha, né, com o nome dele Madame, tem poemas com Haroldo de Campos, né, que vem do concretismo, o Ademir Assunção, que vem da linha também do Paulo Leminski, do concretismo, do José Paulo Paes, né, e também como Adélia Prado, Alco Savari, que já leva mais uma linha mais melódica, mais popular, né. E ele, nesse disco também tem participação especial do Haroldo de Campos e do José Paulo Paes. Tanto que o primeiro livro que a primeira música que ele musicou é do Francisco Valdo de Albuquerque,
que ele recebeu é um poeta paraibano, né? Ele recebeu um livro de presente que se chama O Canto Semental, e a primeira música que ele musicou, a primeira poema que ele musicou foi o Preparo da Terra, que está nesse disco aqui. E aí ele tomou gosto, começou a musicar de vários poetas dos quais ele gostava, e gerou esse disco, que a princípio ia ser um duplo com 25 músicas. E aí depois a WO dividiu esse disco com outro, que é a Obra do Rinoceronte. Eu ia perguntar justamente isso. Ele passou a musicar poemas e tal. E como se deu esse trabalho que ele realizou juntamente o José Paulo Paes, um grande poeta também, enfim, tradutor, pensador. Como que se deu essa... Você chegou a acompanhar essa aproximação do Madame como músico, do José Paulo Paes como poeta, enfim, que resultou num trabalho muito bacana, não é? Sim, eles se tornaram amigos, né, pessoais também, trocavam muitas ideias acerca da música popular brasileira, da poesia, né, dessa junção magistral que o meu pai se especializou, né, até o Ademir Assunção fala que, até onde ele sabe, o Madame foi o único que teve a obra dele toda fundamentada em musicar poemas, né, até hoje. Meu pai, ele é um dos únicos que se especializou em musicar poemas. E essa parceria com o José Paulo Paes se deu nesse disco aqui, Brincando com as Palavras. Esse aí. O José Paulo Paes tem um livro que se chama Poemas para Brincar, que é um livro maravilhoso para crianças e está em todas as bibliotecas das escolas municipais, estaduais do Brasil. E esse livro, Poemas para Brincar, quando meu pai começou a musicar, ele adorou tanto que musicou praticamente o livro inteiro. E aí resultou nesse disco com 12 canções, Brincando com as Palavras, que foi finalista até do Prêmio Coca-Cola, e também ele foi campeão da música de acompanhamento para o teatro pelo Prêmio Tim. Que aí quem fazia toda a encenação teatral era as graças, né, com os bonecos de fantoche. E aí essa música ela era como trilha sonora. Então meu pai ele foi vencedor nessa categoria e depois com o disco infantil finalista no Prêmio Coca-Cola. O Madame não foi, o Madame porque a obra dele está aí. Né? Exatamente. Um grande artista, eu toquei muito, fiz muitos shows ao lado do Madame, projetos, viajamos aí pelo Brasil com os festivais, a época que ele fez os festivais. O Madame é um desses compositores da geração de 90 e pós-90, na época também que eu comecei a... E é um grande artista, um grande compositor. Fez parceria aí com diversos outros músicos, o Kleber de Albuquerque, enfim, né? Fez um disco, inclusive, se eu não me engano, com uma música, não foi, Júlio, com o Kleber? Mas eu queria te perguntar um negócio, fala um pouco sobre esse lançamento aí, esse disco novo, você já falou alguma coisa, você quer acrescentar? Como é que tá esse disco? Claro, com certeza. Esse disco que você falou que ele lançou em parceria com o Hélio Camargo, Kleber Albuquerque, Luiz Gaioto, é desse disco 1 do 1 do 1, que eles gravaram no dia 1º de janeiro de 2001. Tá tudo no gatilho aí, né? Tá, tudo gatilho. Tá certo. E aí esse disco eles gravaram no estúdio do Caviar em 2001, e aí era como se fosse o primeiro disco lançado na virada do século, né? E aí foi lançado, como teve uma queda das gravadoras daquela época, né? Época das piratarias, dos selos, a gravadora também deu uma desfalcada, né? Acho que foi a WU, e depois eles lançaram no dia 2/2 de 2002. Então ele gostava também de mexer com esses números místicos, né? Tá certo. E esse disco novo que eu estou para lançar é um disco inédito e póstumo do meu pai. Meu pai gravou todas as músicas, as vozes, os instrumentos, juntamente com o Lennon Fernandes, no Doce Studio. Então, o disco está na fase de mixagem, masterização, para a gente poder fazer um belíssimo lançamento agora no primeiro semestre do ano de 2025. Então, estou muito feliz de fazer a produção desse disco do meu pai. Tem poetas como, deixa eu ver aqui, o Rodrigo Garcia Lopes, o Ademir Assunção, o Mário Bortolotto, Mitty, Ricardo Corona,
do Augusto de Campos, e participações especiais como o Zé Cabaleiro, o Luiz Tati, o Carlos Navas, Amaro Megis. Então, tá um disco muito lindo, bem maravilhoso mesmo. É um disco meio autobiográfico. Você vê muito sentimento nessas canções que ele musicou desse disco novo. E mais uma pegada folk rock, né? Então, ele fica mais melancólico e também mais agitado, muito reflexivo. Então, tá um disco maravilhoso. Tá prestes a ser lançado e logo vocês vão poder prestigiar essa obra maravilhosa. Tá E certo. vocês contando também sobre a poesia, né, na música. Tem uma entrevista que ele deu também para o Ritmo e Melodia, para o Antônio Carlos, que ele exemplifica, né, como que é colocar a música numa letra, num poema, né? Então ele fala que cada palavra tem o seu peso, né? Cada sílaba tem a sua função. Então, o poema, ele acaba sendo mais estruturado, né? Então, por exemplo, se você perguntar se é a mesma coisa colocar letra numa música ou música num poema, tudo bem, a letra, ela não, fora da música, ela pode não exercer a função de poema. Agora, o poema, ele sempre vai ter esse teor de profundidade, né? E a música, o que ela faz, ela dá sentido, mais velocidade para a palavra, né? Esse cadenciamento. Então, tem um poema que o meu pai musicou, que na verdade foi um depoimento, né? Um texto do Frei Beto, na época da ditadura, relatando todas as torturas que o Frei Tito sofreu, né, para delatar, naquela época da ditadura, alguns nomes. Então, foi um depoimento de jornal que saiu publicado por Frei Beto. Meu pai musicou esse texto, e ela tem uma profundidade gigantesca. Quem puder depois escutar, o nome da música é Frei Tito. Tá no primeiro disco do meu pai, Madame. Tá certo, querida. Muito obrigado. Madame está em boas mãos. Madame merece. E quando o disco sair, por favor, me dê notícias, tá bom? Faço questão de participar. Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade. Vocês são maravilhosos. Amei o programa de hoje. Obrigada. Valeu, querida. Bessa, sucesso aí, viu? Deixa eu me intrometer um pouquinho aqui na conversa. Na verdade, eu queria só, se possível, 1 minuto de atenção para a gente ver um trechinho do trabalho que a Julisky está fazendo em cima da música do Madame, né? Então a gente tem 1 minutinho aqui de um trailer, digamos assim, desse trabalho. Podemos soltar? Claro, com certeza. Então vamos lá, 1 minutinho. Via sem saída, via bem, via aqui, via além, não via o trem, via sem saída, via tudo, não via a vida, via tudo que havia, não via a vida, a vida havia. Ah, que lindeza! Maravilha! Eu tenho produzido alguns clipes, né, e lançado alguns singles desse disco novo do meu pai. Então, agora foram 4 músicas lançadas. A última que vocês acabaram de ver é Via Sem Saída, em parceria com Paulo Leminski, e em comemoração aos 80 anos do poeta, que foi dia 24 de agosto. E agora nós estamos encaminhando para lançar o disco completo. E dentre as pessoas, os parceiros que eu não mencionei desse disco novo, estão também o Beto Santos, o Arnaldo Antunes, o Léo Tomás e o Léo Nogueira. Maravilha!
Obrigado, querida. Parabéns. Obrigada, Sucesso pra gente. Reinaldo. Obrigada, Marcelo, Débora. Gratidão, sucesso para todos nós. Vamos embora que o tempo urge. Aqui já adianto os meus agradecimentos a todos os convidados, a toda a equipe do Pois é Poesia, né? E encerro este programa, o Pois é Poesia, 4º episódio, com um pequeno trecho da letra Língua, do Caetano Veloso. E quero me dedicar a criar confusões de prosódia e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa, e sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. É isso, gente. Até o próximo episódio do Pois é Poesia, Arte no Plural. Valeu! Pois é, poesia.